Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o exame neurológico no paciente em coma. Meu nome é Antônio, sou acadêmico de medicina. E para essa apresentação eu usei como base o livro do Plum e Posner. Esse livro ele é facilmente achado na internet. Apenas o nome dele, .pdf, vai ser um dos primeiros links do Google. O que nós devemos, então, estar atentos quando chega um paciente em coma de origem desconhecida é saber diferenciar se ele é um coma de origem estrutural ou origem metabólica. Muitas vezes esse diagnóstico ele já é feito quando o paciente chega, mas por vezes também não. Então, o diagnóstico diferencial entre um e outro ele vai levar a condutas diferentes. E um exame neurológico imediato desse paciente ele deve avaliar nível de consciência, padrão respiratório, o tamanho, a atividade pupilar, os movimentos oculares e as respostas motoras, assim como as posições anormais. Temos aqui três figuras na parte inferior do vídeo. A primeira, uma pupila uncal, uma midríase unilateral à direita. Aqui, um desvio medial do olho esquerdo, indicando geralmente, quase 99% das vezes, essas lesões indicam lesão estrutural. Enquanto aqui nós temos uma circulação colateral, um abdômen embatráqueo, aqui presença de ascite, sugerindo um coma de origem metabólica, uma encefalopatia hepática, enfim. O próprio Plum e Posner ele traz essa tabela sobre pacientes com coma de origem determinada, e aqui a gente pode notar que a maioria desses pacientes é por uma lesão difusa, uma lesão metabólica e não estrutural. A anatomia da consciência não vai ser levada tão a fundo, mas o que nós temos mais importante aqui é a presença do sistema ativador reticular ascendente, o SARA. Ele tem uma integração, ele tem uma localização muito próxima, muito íntima com o núcleo do terceiro núcleo craniano, com o óculo motor. E por isso é tão importante a gente avaliar em lesão estrutural a presença ou a ausência de midríase. Se for uma lesão nuclear, também vai ter alguns outros sinais e vai indicar uma lesão estrutural e não metabólica. O sistema ativador reticular ascendente ele envia projeções para o encéfalo, para a corticalidade, através de neurônios tanto adrenérgicos, estaminérgicos, noradrenérgicos e dopaminérgicos. A estimulação desse local vai causar vigília, enquanto a destruição vai causar coma. Existe até no próprio Plum e Posner uma vinheta histórica de como foi descoberto esse centro. A história do paciente, obviamente vai ser não colhida com o paciente se ele estiver em coma. Ela deve ser colhida após a estabilização do paciente. Mesmo que a gente não saiba o diagnóstico do paciente, se chegar um paciente séptico, hipotenso, enfim, a gente vai saber como manejar esse paciente após a gente buscar um diagnóstico. A história ela pode ser colhida tanto com familiares ou com testemunhas que presenciaram o ictus do paciente, enfim, o que levou esse paciente ao coma. Vamos ter que diferenciar se foi um início abrupto ou gradual. O paciente já vinha há algum tempo apresentando sinais de hemiparesia, sinais de demência. Opa, será que é um hematoma subdural num idoso? Ou foi um início abrupto? Esse paciente teve um trauma cranioencefálico num acidente de carro e fez um extradural, por exemplo. Tinha alguma queixa recente de cefaleia, déficit focal, depressão, vertigem? Novamente, será que é uma cefaleia sentinela que esse paciente tinha e agora ele teve uma hemorragia subaracnoídea? Um déficit focal, ele estava apresentando um hematoma que estava crescendo, enfim. Teve algum trauma recente, histórico patológico progresso, principalmente o uso de anticoagulantes como o AS, aspirina. E se o paciente ele era drogadito, fazia uso de qualquer tipo de drogas. O exame físico desses pacientes, o exame físico geral, não neurológico, ele já vai buscar sinais que levam a, por exemplo, um aumento da pressão intracraniana. Vai buscar sinais que sugiram trauma, sinais vitais também, padrão respiratório, já pensando num aumento da pressão intracraniana, ou a tríade de Cushing, né, que vai ser a hipertensão, a bradicardia e a irregularidade respiratória, que vai indicar um aumento da pressão intracraniana. Lembrar que a elevação extrema da pressão arterial ela leva a pensar em fenômenos vasculares, como encefalopatia hipertensiva, hemorragia subaracnoide ou até intracerebral. O exame neurológico, que é o foco dessa aula, ele deve conter estes tópicos que vão ser esmiuçados um a um. São o nível da consciência, resposta verbal, padrão respiratório, abertura ocular, fundo de olho, reação pupilar, movimento ocular,
as respostas, reflexos cranianos, resposta motora, tendinosos profundos, tônus muscular e rigidez nucal. Muitas vezes esses sinais eles são buscados em conjunto, até no próprio exame do nível da consciência a gente vai usar, por exemplo, a escala de Glasgow e com isso a gente já vai avaliar a abertura ocular, vai avaliar a resposta motora, resposta verbal, enfim. Existem diversas escalas que podem ser usadas para o nível da consciência. Sempre a gente vai procurar ver se o paciente ele faz algum movimento espontâneo, ou se ele está só torporoso, por exemplo, mas consegue obedecer a comandos. Enfim, vai se tentar conversar com o paciente. Fulano de tal, levante o braço direito, abre, fecha a mão, levante o braço esquerdo. E caso não seja possível, caso ele não responda o estímulo verbal, vai se proceder ao estímulo doloroso. E aqui nós temos os principais sítios de estímulo doloroso. Uma das escalas que eu falava antes é a SALL-4. Ela é similar em alguns aspectos ao Glasgow, mas em outros não. Por exemplo, testando reflexos de tronco, e começando pela resposta ocular, a gente já pode ver que no grau máximo, grau 4, esses olhos são persecutores. Isso a gente não busca na escala de Glasgow, simplesmente abertura ou não ocular. E até por isso que torna a escala de Glasgow muito utilizada e muito reprodutível. Enfim, vamos avaliar a abertura ocular. Se esse ocular ele está parecendo de um paciente realmente desperto, é um olhar persecutor ou apenas o paciente está de olhos abertos. Se ele abre o estímulo verbal ou apenas o estímulo doloroso, ou se nem apenas é o estímulo doloroso esse paciente tem abertura ocular. Resposta motora a gente pede para o paciente fazer movimentos simples como sinal de positivo, punho fechado ou sinal de paz. Perdão. Se esse paciente ele localiza a dor, resposta flexora, né, decorticação, descerebra, ou esse paciente ele não é responsivo e está com uma mioclonia generalizada, por exemplo. Aqui uma parte muito importante, os reflexos de tronco, a gente vai testando crânio caudalmente, reflexos pupilares, corneanos, ou se ele tem uma midríase fixa. Se ele não tem reflexo corneano ou pupilar, não tem nenhum dos dois, ou não tem nenhum dos dois, mais ausência do reflexo de Tosse, esse é um grau mínimo. E a respiração, isso é uma parte muito importante, vamos avaliar o padrão respiratório. O paciente está em Cheyne-Stokes, ele está em BIO, está combatendo com o ventilador, ou ele está entregue ao ventilador, tendo uma nota mínima. Aqui a consagrada, a escala de coma de Glasgow, lembrando, 3 a 15, resposta motora 1 a 6, resposta verbal 1 a 5, resposta ocular 1 a 4, né? Acho que não precisa discutir mais sobre essa escala, mas essa escala é a mais importante que existe para o exame da consciência. Outras escalas, perdão, que vão também avaliar a consciência são a VPU, a CDU, são siglas em inglês, mas podem ser traduzidas muito bem ao português e são muito subjetivas. Ele está alerta orientado, resposta verbal, resposta à dor, ou não está responsivo. Ou seja, ela não nos dá um parâmetro muito bom. Ela nos diz sim, sim, não, não, mas não nos dá valores. É muito melhor quando a gente trabalha numa discrepância de 3 a 15 do que de 1 a 4, 0 a 4. Aqui, então, voltando, vamos tentar focar no ABC do trauma, né? na airway, breathing e circulation. Lembrar que na parte da circulação, nós temos um fenômeno que se chama autorregulação cerebral. Ela funciona de acordo com a PAM até um certo nível. E depende também se o paciente ele é normotenso, seguindo essa linha que não é falhada, e os hipertensos na linha não contínua. Nos normotensos, a pressão de perfusão cerebral ela se mantém constante, aqui entre os valores de 60 e 140 a 150 aproximadamente, enquanto nos pacientes hipertensos essa curva ela vai se deslocar para a direita, ou seja, entre 90 e 180. Isso aqui é importante a gente saber, por exemplo, um paciente na HSA, um paciente ele era hipertenso prévio antes, não era, vamos manter a PA mais elevada, menos elevada, enfim. Lembrar então que a partir de um certo valor de PAM, tanto baixo quanto alto, temos uma perda da vasodilatação, da vasoconstrição, ou seja, a resistência arteriolar, e a PIC ela acaba sendo proporcional à PAM, ou seja, se o paciente tiver uma PAM extremamente elevada, a PIC por conseguinte também vai estar extremamente elevada, e a subtração entre uma e outra, ou seja, a pressão de perfusão cerebral vai ser nula.
Aqui atentar para aquela velha doutrina de Monroe, Carey e Burroughs, que a gente tem um sistema fechado e a gente tenta compensar esse sistema fechado através desses três valores: cérebro, líquor e sangue. Quando a gente tem o crescimento de um desses valores, que é o valor sólido do cérebro, através de, por exemplo, um tumor, um hematoma, vamos ter uma drenagem de líquor e de sangue, porém essa curva ela segue esse padrão. Opa, ficou com a flechinha embaixo, mas não tem muita importância. Ela segue esse padrão e ela chega num ponto, por exemplo, aqui, que seria a fase 3 e 4 na curva de Langevin, essa aqui é a curva de Langevin, qualquer leve aumento no volume vai dar um aumento muito grande no valor da pressão. Lembrar também que a pique, isso aqui é uma coisa elementar, mas muitas vezes esquecida, ela depende especialmente da posição da cabeça. Não é por compressão digital, não é o cordão muito apertado do tubo que vai alterar, mas sim a posição da cabeça. Aqui nós podemos ver que a cabeça rotada para a direita, para a esquerda ou fletida, ela é muito maior do que simplesmente a compressão digital da veia jugular à direita ou à esquerda ou bilateral. Chega a valores absurdos somente a flexão ou rotação da cabeça. Existem alguns sinais indiretos de lesão, mas que não são assim tão sensíveis ou tão específicos para a lesão neurológica. A hipotensão no paciente ela geralmente não é de origem central, assim como também a hipertensão geralmente não é de origem central, mas podem... a gente tem que lembrar, claro, uma disfunção simpática ou parasimpática, levando a sinais de hipo ou hipertensão. Aqui falando do sistema simpático e aqui do gânglio que entra com a carótida, para tal. O padrão respiratório ele também é bastante importante. Nós temos aqui os principais padrões respiratórios: Cheyne-Stokes, a hiperventilação sustentada, a respiração apneustica, respiração atáxica e a apneia. E cada uma indicando seus locais de lesão, tanto de encefálica, enfim, agora nós vamos falar de cada uma. Cheyne-Stokes, ela se caracteriza por esse padrão crescendo, decrescendo, apneia, crescendo, decrescendo, apneia. Vai ter uma alteração rítmica e a gente tem essa crescendo e decrescendo por atraso de feedback entre os quimiorreceptores pulmonares e cerebrais. A hiperventilação sustentada ela é geralmente de origem metabólica e ela ocorre por alteração do pH licórico. Mas também gliomas de tronco encefálico diretamente podem causar hiperventilação neurogênica central. E lembrar que tanto Cheyne-Stokes quanto hiperventilação neurogênica vai descendo, ou seja, vai piorando o grau de lesão, e isso também vai ser importante no padrão de alienação cerebral. Respiração apneustica é quando o paciente ele faz uma inspiração e tem uma pausa inspiratória, uma pausa respiratória numa inspiração máxima. Expiração, apneia, inspiração, pausa, enfim. Não é frequente, é muito raro, mas quando ela acontece a gente pode inferir uma lesão na ponte. Pode acontecer como está escrito aqui no infarto pontino e está presente em um dos períodos da herniação transtentorial. Aqui a respiração atáxica é uma disfunção direta, praticamente medular, quase medular, dos centros respiratórios, é uma completamente anárquica. E a respiração, aqui seria a apneustica, que é uma lesão medular causando apneia nesses pacientes. As respostas pupilares, é importante a gente lembrar que a gente sempre tem um balanço entre o simpático e o parasimpático, lesão do terceiro causa midrias, enfim. E as anormalidades pupilares, elas geralmente deflagram algum desbalanço desses setores. Quando a gente tem uma midríase na lesão do terceiro núcleo craniano, é porque a gente tem um maior tônus do balanço simpático, maior tônus simpático do que parasimpático, e no parasimpático miose. Lembrar que elas são altamente localizadoras, daqui a pouco nós vamos ver uma tabela com cada uma das pupilas, e raramente vão se alterar no coma metabólico, e a maior importância é quando elas estão assimétricas. Aqui então, mostrando que a dilatação da pupila, ela entra no seio cavernoso, passa também pelo gânglio simpático cervical,
E isso tudo explica a síndrome de Horner, por exemplo. Enquanto aqui nós temos uma explicação do reflexo fotomotor direto consensual, que acontece um feixe de luz, vai pelo segundo núcleo craniano, aqui chega próximo ao fascículo longitudinal medial, o núcleo de Erding-Westphal, sai pelo terceiro nervo craniano, gânglio ciliar, e vai causar a contrição ipsilateral. Inclusive, não está aqui representada a substância paramediana reticular. Os reflexos pupilares, como eu estava falando, então, o fotomotor direto consensual, apenas expliquei. O cílio espinal vai ser quando a gente tem umas pupilas, até mesmo na lesão na síndrome de Parinot, ou nas pupilas encefálicas, em que a gente tem dúvidas quanto à resposta pupilar, pode ser causada um reflexo doloroso no pescoço para que se tenha uma resposta pupilar. Aqui, como eu vinha falando, então, uma lesão diencefálica em que as pupilas estão pequenas e pouco reativas, às vezes a luz não vai demonstrar mais miose. Então a gente procura fazer o reflexo cílio espinal para ver se esse paciente ele faz uma reação pupilar. As pupilas pré-tectais que ele traz aqui são frequentes na síndrome de Parinot, em que a gente tem uma lesão nessa região, pode ser inclusive um germinoma num paciente jovem, e vai ter uma série de outros sinais, como o sinal de Collier, que é a retração palpebral causando aquele encaramento do paciente, aquele falso encaramento. O paciente ele não vai conseguir também fazer a mirada superior, que é comum também no olhar do sol poente, da hidrocefalia obstrutiva, enfim. Lesão uncal, como eu já tinha dito, o terceiro nervo craniano ele tem uma relação muito importante com o uncus no polo do lobo temporal. Então, quando o uncus ele é empurrado medialmente, ele faz uma compressão direta no terceiro núcleo craniano, causando uma midríase unilateral. E uma lesão mesencefálica vai causar as pupilas mediofixas, e a lesão pontina, as pupilas pontiformes. As respostas oculomotoras, como eu tinha dito antes, parecem um caos, mas as regiões fotomotoras têm uma proximidade muito grande com o sistema reticular ascendente, e são diversos os locais de controle ocular. Tem a parte frontal, que vai fazer a mirada contralateral, e na epilepsia dessa região pode ter um desvio do olhar. O infarto talâmico também faz os wrong eyes, wrong side eyes, uma espécie de falso sinal localizador. Uma lesão também no tronco encefálico vai produzir uma série de oftalmoplegias intranucleares, por exemplo, uma lesão do fascículo longitudinal medial, e por aí vai. Então, como eu estava falando, os campos frontais eles vão emitir informações para o colículo superior para programar esses movimentos sacádicos, que é um movimento de busca, um movimento persecutório. Imagina um trem passando rápido, tu tenta fixar o olhar em cada janela do trem, esse é o movimento sacádico. Através, então, desses colículos vamos ter informações para a formação reticular paramediana, que eu tinha dito lá anteriormente, no slide anterior, para que esses movimentos sejam horizontais, e com isso a gente tem um contato muito próximo com o núcleo do cesto, do abducente. Os neurônios, então, eles vão se comunicar com o fascículo longitudinal medial e o contralateral do terceiro, para ativação dos dois retos, o medial e o lateral, para que esse desvio seja conjugado do olhar em busca do objeto, enfim, da imagem procurada. As sacadas verticais elas são controladas principalmente pelo núcleo rostral e pelo núcleo de Cajal. É importante que a área pré-tectal, que quando a gente tem aquela compressão causa uma midríase, a gente perde a mirada superior. Os núcleos vestibulares superiores e mediais eles restringem a mirada do objeto. Numa lesão a gente pode ter movimentos errôneos, pode ter nistagmo inclusive. E a relação, como eu tinha dito várias vezes e repito aqui, desses fascículos, desses centros óculos motores é íntima com o sistema reticular ativador ascendente, sugerindo então, numa alteração da motricidade ocular, um coma de causa estrutural e não metabólica. Bom, aqui é um zoom apenas da imagem. Aqui é rapidamente para a gente revisar a motricidade ocular extrínseca. Eu tinha um professor de propedêutica que ele fazia essa mnemônica que parece boba, mas no segundo ano acabou dando certo, que é o S4RL6, todo o resto pelo terceiro,
Ou seja, oblíquo superior pelo quarto, reto lateral pelo sexto. Aqui, imaginando um olho direito, o oblíquo superior fazendo uma mirada inferior e nasal, e o oblíquo superior e o oblíquo inferior uma mirada superior e também nasal, ou seja, medial, e o reto lateral para a parte temporal. Aqui são imagens do róton, apenas ilustrativas, para que a gente possa ver o seio cavernoso, a artéria intracavernosa, o sexto, o terceiro núcleo craniano também, e aqui a parte do trigêmeo. Aqui num corte melhor, perdão, mais próximo, e a dissecção aqui do seio cavernoso, nós temos o segundo paracraniano, aqui a artéria carótida, o terceiro, o quarto e lá atrás o sexto. E aqui o quinto no gânglio de Gaster, né? V1, V2 e lá V3. Novamente aqui o terceiro, aqui o quarto, o quarto e aqui o trigêmeo. Bom, exame da motricidade ocular extrínseca, aquilo como eu já vinha falando, como é que nós vamos avaliar nesses pacientes? Já que a gente já viu o que pode causar cada local, como é que vai causar um desvio, não vai, enfim. A gente procura sempre fazer os movimentos óculos-cefálicos, que vai ser com a girada da cabeça. Para que isso seja feito, nós temos que descartar qualquer possibilidade de lesão cervical para que não se cause instabilidade maior ainda e se cause, por exemplo, uma transecção medular a nível cervical. Lembrar que a maioria dos pacientes com depressão da consciência apresentam uma esoforia, ou seja, um estrabismo divergente, os olhos para fora, mas é leve, não é tão grande. E os movimentos persecutórios indicam coma metabólico, que seriam os Roving Eyes. Os óculos cefálicos, como eu tinha dito antes, tem que avaliar a integralidade da medula cervical para que não se cause dano maior. Na ausência desses reflexos, nós vamos proceder ao teste calórico. Previamente ao teste calórico, fazer uma otoscopia para ver se a membrana timpânica ela não está perfurada, para também não causar lesão. E aqui tem a mnemônica do caos para água gelada e água quente, lembrar cold opposite, warm same. Esse cold opposite não é o desvio, mas sim o nistagmo rápido, a fase da correção. Ou seja, quando se instila água gelada, o olho vai desviar para o lado da água gelada, mas o nistagmo vai ser de correção contralateral. Aqui nós temos diversos locais de lesão. Aqui é importante a gente lembrar da oftalmoplegia intranuclear, lesão do fascículo longitudinal medial. Por exemplo, na instilação da água gelada, aqui, o paciente ele não tem ativação do terceiro. Do contralateral, a mesma coisa, não tem ativação do terceiro. Do reto medial aqui, apenas do reto lateral. O paciente, portanto, ele não vai aduzir nenhum dos olhos, mas vai abduzir. As alterações da motricidade ocular extrínseca têm que ser investigadas, têm que ser interpretadas, né? Quando tem um desvio conjugado lateral, pode ser olhos olhando para o lado ou contra o lado da lesão. É importante a gente lembrar, como eu tinha dito, então, no lobo frontal vai ter um desvio do olhar para o lado da lesão e contrário à hemiplegia, enquanto uma lesão talâmica vai fazer o olhar wrong side, o olhar para o lado errôneo. E esse paciente, aqui é uma foto da internet, mas tinha um paciente, enfim, na UTI com esse olhar. Aqui eu procurei diretamente como síndrome de Parinot, como sinal de Parinot na hidrocefalia obstrutiva. Esse aqui é o sinal do sol poente. Pode ser pinealoma, hemorragia intraparenquimatosa também. E quando o paciente ele não tem este sinal, não tem desvio contínuo da mirada inferior, ao tentar que o paciente faça a mirada superior, ele tem essa crise oculogírica que se diz que é a ativação de todos os músculos da motricidade ocular extrínseca ao mesmo tempo. O desvio não conjugado, como eu tinha dito antes, então, pode ser uma lesão do fascículo longitudinal medial, em que o paciente ele não consegue fazer uma adução do olho.
Aqui tem um olhar parético, que é a lesão do troclear, que antigamente era o parético. Patético, perdão, patético. O paciente faz um desvio da cabeça para que possa impedir que exista alguma diplopia, que é a principal causa quando o paciente não está em coma e tem uma lesão de qualquer nervo da motricidade ocular extrínseca, é diplopia. Desvio não conjugado vertical vai ser uma lesão na medula lateral, pode ser também de ponte inferior ou do sistema vestibular. Aqui, os roving eyes são aqueles movimentos randômicos e lentos que indicam lesão metabólica, um simples vídeo do YouTube para mostrar que o paciente ele faz uma busca sem ser solicitado que o paciente faça isso, apenas ele fica girando os olhos para o lado. E existe a variação desse que é o olhar ping-pong, né? Que é quando os olhos ficam rebatendo de um lado para o outro. Aqui lembrar do nistagmo, que a fase rápida é a fase de correção. Aqui uma criança com nistagmo pode ser de origem central, de origem vestibular. Tem uma coisa muito importante para a gente lembrar aqui da origem central, da origem cerebelar desse nistagmo, que é o nistagmo parético do olhar. O paciente, quando ele vai fixar o olhar em algum objeto, é que ele apresenta esse nistagmo. Lembrar então que a fase rápida é a fase de correção e a fase lenta é então o lado da lesão. As respostas motoras a gente principalmente vai testar durante o exame da consciência já na escala de Glasgow. E quando esse paciente ele não é colaborativo, também deve ser testado tônus reflexos e ver, através do estímulo doloroso ou não, ou espontaneamente, se o paciente ele assume alguma postura anormal. Aqui, o tônus desse paciente, geralmente ele é hipertônico no coma metabólico, entretanto pode ser hipotônico, por exemplo, numa fase inicial de um AVE isquêmico, e mais tardiamente ele vai desenvolver uma hipertonia espástica ou até mesmo num choque medular, e esse paciente está num choque neurogênico e por isso ele está em coma, enfim. Deve ser sempre aventado esse tipo de hipótese quando o paciente ele tem um trauma. Os reflexos, principalmente aqui, não só os reflexos tendinosos profundos, mas o cutâneo plantar lateral, ele pode ser um sinal muito importante de localização, mas ele também pode ser um falso sinal de localização no sinal de Kernohan, quando tem uma compressão do pedúnculo cerebral contralateral, o paciente ele vai ter uma lesão e uma hemiparesia ipsilateral, a lesão por compressão do pedúnculo cerebral contralateral à lesão. Por efeito expansivo dessa lesão, o pedúnculo contralateral vai ser comprimido. Consequentemente, ipsilateral à lesão, nós vamos ter um terceiro nervo, uma pupila uncal, e o paciente hemiparético. É importante lembrar que a pupila uncal ela é muito mais localizadora do que uma hemiparesia. Sinais também de liberação frontal, tanto o Graspin quanto o palmo mentoniano, que não tem muito valor, mas ele pode estar presente uma grande parte da população normal, mas pode ser investigado, e num conjunto ele leva a se pensar como uma lesão frontal. Aqui está errado, é descorticação e descerebração, perdão. São as duas respostas motoras principais. E aqui é importante a gente lembrar na descorticação que as vias rubroespinais elas aumentam o tônus flexor, enquanto as vias vestibulares elas estimulam o tônus extensor. Quando nós temos uma lesão entre acima das vias rubroespinais, nós vamos ter uma postura de descorticação, e abaixo das vias rubroespinais, com preservação da via vestibular, vamos ter uma descerebração, uma postura em extensão, que é, ou seja, uma progressão, né? Aqui até fala uma progressão na degeneração rostrocaudal, que é o que o Plumey-Posner ele mostra na alienação cerebral, que vai levar à decorticação após descerebração e morte encefálica com atonia dos membros. Como eu tinha dito já, então, as lesões entre os colículos superiores e a decussação da via rubroespinal, ou seja, entre a via rubroespinal e a parte rostral dos núcleos vestibulares, o paciente ele vai estar nessa postura de extensão, que é de descerebração com SC. Importantíssimo também que se teste sinais meníngeos. O coma ou até mesmo o uso de anestésico ele pode mascarar os sinais meníngeos.
E os principais sinais vão ser a rigidez nucal, o Kernig e o Brudzinski. Podem estar presentes não só na meningite, mas também muito importante a gente lembrar na hemorragia subaracnoide. Rapidamente, porque discutir a herniação cerebral seria uma aula a mais, vamos discutir os principais 7 tipos, que é a falcina, deslocamento lateral de encéfalo, um cal transcentorial descendente, ascendente, tonsilar e a degeneração rostrocaudal propriamente dita. A herniação falcina, aqui tem uma tomografia, a gente vê um deslocamento, né, do giro do cíngulo, vai ser um deslocamento do giro do cíngulo através da foice, e pode ter um infarto das artérias pericalosas e aumento do edema pela isquemia da região suprida por essas artérias, e uma progressão ainda da herniação falcina para uma deterioração rostrocaudal. Deslocamento lateral de encéfalo é aquela clássica regra do professor que vai dar uma aula de coma no terceiro, segundo ano, enfim, ele fala, o desvio da linha média de 0 a 3 milímetros causa isso, de 3 a 5 aquilo, ou seja, letargia, obnubilação, 6 a 8 torpor e 9 a 12. O coma pode ser acompanhado através de tomografia, através do deslocamento da pineal calcificada. Herniação uncal é uma das herniações mais importantes. Como eu tinha dito antes, existe esse falso sinal localizador, que é o sinal de Kernohan. Entretanto, a pupila, em 90% dos casos, ela vai ser altamente localizadora. É importante a gente pensar por que existe a midríase e não o comprometimento das fibras oculares extrínsecas. As fibras oculares da motricidade ocular, elas são muito mais centrais, enquanto as fibras que regulam o tônus pupilar, elas são mais periféricas e estão propensas tanto ao aumento da pressão intracraniana quanto a uma lesão direta por compressão do terceiro nervo craniano. Como eu tinha dito, a compressão do pedúnculo cerebral ela causa hemiparesia contralateral. Ou seja, vamos parar um pouco para pensar. Eu tenho uma pupila uncal à direita e eu posso fazer compressão ipsilateral do pedúnculo cerebral, causando o normal, que seria uma midríase à direita e uma hemiparesia à esquerda. Entretanto, eu posso ter uma compressão do pedúnculo cerebral contratentório contralateral por um efeito expansivo, e com isso eu vou ter uma hemiparesia ipsilateral à lesão e à midríase, que seria o falso sinal localizador. Pode haver também compressão da cerebral posterior, causando infarto calcarino e cegueira cortical. Nós vamos dividir em terceiro nervo precoce, que vai ser quando o paciente ele tem apenas uma midríase. Terceiro nervo tardio, esse paciente ele já desenvolve inclusive uma ptose, faz uma respiração de Chine-Stokes e descorticação. E uma lesão mesencefálica, quando o paciente está miótico, respiração de Biot, vai progredir para uma degeneração rostrocaudal até a morte encefálica. Aqui é importante, como eu tinha dito antes, uma relação íntima do uncus com o terceiro nervo craniano. Aqui a gente pode ver, inclusive, o quiasma e o olfatório. Transfrontorial descendente também é uma dos tipos de herniação que tem uma subdivisão mais rica, que seria diencefálica, mesencefálica, pontina e medular. A diencefálica, o paciente ele vai ter alterações respiratórias, vai ter pausas, bocejos, vai ter hiccups, vai ter soluço. Lesão mesencefálica, o paciente, como eu tinha dito lá atrás, naquela figura, as pupilas médio fixas, e o paciente ele faz uma postura de descerebração. Uma lesão pontina aqui, ele traz como uma respiração de Chine-Stokes, mas pode ser também uma respiração já táxica. E a lesão medular, causando a apneia e a morte encefálica, por fim. A degeneração rostrocaudal, aqui é importante a gente ver que o estiramento das artérias por por não mobilidade, pelo sistema vértebro-basilar, a parte posterior do polígono de Willis ser fixa, não ser tão maleável, ela é estirada e por isso a gente vai ter as hemorragias de Duré, que podem ser vistas tanto na patologia quanto numa ressonância de alta qualidade. A herniação tonsilar, aqui uma lesão, por exemplo, um meduloblastoma, e o paciente cronicamente ele sofre pressão na região da tonsila cerebelar, e a tonsila ela faz uma herniação através do forame magno.
Outra lesão clássica aqui seria o Chiari, Chiari 1, Chiari 2. E mais clássico ainda, quando a gente tem, por exemplo, uma lesão hipertensiva no encéfalo, supratentorial, não vê que tem essa lesão, procede ser uma punção lombar, acontece ereção tonsilar, parada respiratória e morte. Transantorial ascendente também é mais raro, mas é uma lesão na fossa posterior que é rapidamente progressiva, pode ser, por exemplo, um glioma, vai causar compressão mesencefálica e decaduto cerebral, causando então uma hidrocefalia obstrutiva e o sinal de Parinot, síndrome de Parinot, com olhar do sol poente, com perda do olhar vertical superior, com as crises oculogíricas e com a retração palpebral. Enfim, era isso